O nosso olhar se dirige a Jesus, o nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus, o nosso olhar se mantém no Senhor. Vamos nesse momento, meu irmão e minha irmã, acalmar a nossa mente, acalmar o coração, acalmar todo o nosso ser. Fixemos o nosso olhar em Jesus. O nosso olhar se dirige a Jesus, o nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus, o nosso olhar se mantém no Senhor. Com o olhar fixo em Jesus, vamos dirigir a Ele os nossos pedidos, as nossas preces. Trazer presente as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos sonhos. Rezemos neste momento por todas as pessoas que pediram e que confiam em nossas orações. Queremos rezar pela Ana Gabriela, pelo Miguel Barros, Lara, Maria Rita, Cecília, Tereza e Ricele Bezerra, Luiz Carlos Brito Santana, Alex Mota, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, Maroli, Oresina Maria Solange Oliveira, Joana e Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias, Rosiana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra Cabral, Jorge e Cristina, lá de Guanambi, Seu Francisco do Terço, Leile Juraci Júnior, Carla Graciene Silva Soposto Reis. Rezemos também pelo Cássio Leonardo Silva Soposto, Francimar, Antônia da Silva Lima, Cosme, Neuza, Tiago Leite, Zilma Alves da Silva, Marcos Vinícius, Lucinéia Costa, Marlene e Nilda do Pedro Raimundo, Dona Bárbara Costa Carvalho e Dona Francisca com a família, Maria de Lourdes Feitosa Painho, Maria e Rita Nunes, Maria Rosa da Silva Barbosa. Também neste momento vamos entrar em comunhão com os nossos irmãos, com as nossas irmãs que se encontram internadas e internados nos hospitais. Queremos também trazer presente todos os idosos e idosas, com os seus cuidadores e cuidadoras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho da liturgia de hoje, segunda-feira, início da semana. Vamos meditar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 18, do versículo 35 ao 43. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno passava por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse quieto. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi,
tende piedade de mim. Filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que quer que eu faça por você? O cego respondeu: Senhor, eu quero ver de novo. Senhor, eu quero ver de novo. Jesus disse: Veja, a sua fé curou você. No mesmo instante, o cego começou a ver e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo louvou a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. Vamos aqui trazer presente alguns detalhes desse evangelho que são importantes para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Jesus está caminhando para Jerusalém e está próximo a Jericó, a um lugar chamado Jericó. E ali tem um cego. Diz o texto que o cego estava sentado à beira do caminho. Veja onde está sentado o cego. Ele está sentado à beira do caminho. Ele não está sentado em uma cadeira na sua calçada ou na sua casa, mas ele está sentado à beira do caminho. Isso é importante. E ouvindo a multidão passar, certamente muita gente passava por ali, né? Mas esse grupo chama a atenção do cego. O cego não tem nome, por isso pode ser eu, pode ser você, não tem nome o cego, né? E muita gente certamente passava por aquele lugar, grupo de pessoas indo para Jerusalém, para as festas em Jerusalém, para as romarias, mas esse grupo vai chamar a atenção daquele cego, que estava certamente há muito tempo ali pedindo esmola, né? E ali ele vai perguntar o que estava acontecendo. Certamente havia algo diferente naquele grupo. E aí o grupo, algumas pessoas vai dizer, Jesus de Nazareno que está passando por ali. É Jesus de Nazareno que está passando por ali. Só para lembrar que o cego, à beira do caminho, a gente já sabe o que pode acontecer. Certamente levava muita poeira, sol, chuva, mas ele precisava estar ali. Ele não estava ali porque ele queria. Ao contrário de que muita gente diz até hoje, de vez em quando eu escuto, eu nem gosto muito de escutar, quando diz que as pessoas pedem esmolas porque elas querem. Gente, pedir é horrível. Significa humilhação mesmo. Eu não sei se você, meu irmão, que reza agora comigo, já pediu algo na vida, já teve que se aproximar de alguém para pedir, sobretudo esmola. Muita gente, né, ao invés de passar calado, não dá, às vezes fica jogando, ainda joga piadinha. Isso é terrível, porque a pessoa que está pedindo, ela está pedindo por necessidade. Ah, mas tem alguém que pede que não tem necessidade? Pode ser que tenha, mas não é a grande maioria. Não é a grande maioria. Talvez uma ou duas ou três, não sei quantas pessoas podem pedir, pedir sem nenhuma necessidade, mas a maioria pede porque precisam. O cego, ele não pede esmola. É interessante a gente observar que quando ele vai ao encontro de Jesus, primeiro ele grita, né? Ele grita, filho de Davi, tem de piedade de mim. Se era um cego e se ele estava pedindo esmola, por que ele não se aproximou de Jesus e não disse, Senhor, o Senhor certamente tem autoridade sobre toda essa multidão. Pede para que essa multidão me dê uma esmola ou faça um pix na minha conta. Seria óbvio, né? Seria algo assim, né? Interessante, né?
O cego, ele poderia se aproximar de Jesus e pedir mesmo coisas, materiais, dinheiro, comida, mas ele não pede comida. Ele se aproxima de Jesus e ele vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. E é interessante observar um outro detalhe, que as pessoas que iam à frente mandavam que ele ficasse calado. E quantas vezes pessoas também não tentam calar a nossa voz, né? E aí, quanto mais as pessoas mandavam ele ficar quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. E aí é interessante um outro detalhe que o Evangelho traz. Quando Jesus escuta o cego pedindo para ele ter de piedade dele, Jesus para. Isso é interessante, esse detalhe. Jesus para. Jesus para. Será que esse cego não já pediu também para outras pessoas, do mesmo jeito que ele pediu para Jesus? Né? Tem de piedade de mim. Tem de piedade de mim. Aqui a diferença é que Jesus, ele é muito sensível. Ele escuta o grito do cego e ele para. Esse detalhe é importante. Parar. Parar para ver, para sentir o que está acontecendo. Às vezes, no nosso dia a dia, nessa correria que a gente vive, a gente não para. Quantas pessoas estão à beira do caminho pedindo socorro? Quantas pessoas estão à beira do caminho pedindo socorro? E a gente não escuta, não vê, não escuta, porque a gente não para. Temos pressa, estamos com pressa. Precisamos chegar logo e às vezes até a igreja, né? Precisamos chegar à igreja. Tem um canto do Padre Zezinho que fala, né? Seu nome é Jesus Cristo e passa fome, né? E depois ele vai dizer assim: entre nós está e nós não conhecemos. Às vezes as pessoas gritam, mas a gente não pode parar, na verdade, não pode parar. E aí Jesus para. E olha só que mais uma vez a importância da comunidade. A comunidade escuta e atende o pedido de Jesus. Porque quando Jesus para, Jesus vai pedir, Jesus pede para as pessoas: tragam ele aqui, tragam o cego aqui. E aí as pessoas vão levar o cego até Jesus. E é claro que Jesus vai querer saber qual é a tua necessidade. Jesus pergunta também hoje para você, pergunta para nós: qual é a nossa necessidade? Qual é a minha necessidade? E qual é, meu irmão, a tua, minha irmã? Qual é a tua necessidade? E aí o cego vai dizer: o que quer? Não, Jesus pergunta: o que quer que eu faça por você? E aí o cego vai responder: Senhor, eu quero ver de novo. Certamente, se ele está dizendo que ele quer ver de novo, é porque ele enxergava antes e agora não enxerga mais. Aqui a gente não sabe, e pode ser uma cegueira física, mas também pode ser uma cegueira espiritual, né? Alguém que vive tão alienado que não consegue mais enxergar a realidade. E olha quantas vezes também nós somos alienados e alienadas e que a gente não consegue perceber o que acontece ao nosso redor. Então o cego responde: eu quero ver de novo. E aí Jesus vai dizer para ele: pois veja, a sua fé curou você. Veja só, Jesus pede que alguém leve o cego até ele, portanto, Jesus se aproxima da pessoa, Jesus olha para a pessoa, e eu fico imaginando o olhar, né, de Jesus para o cego e o olhar do cego para Jesus. Certamente um sorriso, né? Aquele homem que a gente já sabe que tem um problema de saúde naquela época, era considerado pessoas impuras,
que não podia conviver, né? Não podia conviver socialmente. Por isso ele está pedindo esmola à beira do caminho, distante de todos e de todas. Porém, Jesus vai se aproximar dessa pessoa. E aqui Jesus vai dizer para ele: a tua fé curou você. Veja só. É como se Jesus estivesse dizendo: não fui eu que te curei, apenas te ajudei, mas a tua fé. E assim também acontece com a gente. Quando a gente se aproxima de Jesus e quando a gente pede com fé, com esperança, a gente consegue a cura, a gente consegue a salvação. E diz o Evangelho que no mesmo instante o cego começou a ver, e veja só uma outra coisa importante. Ele viu e daí em seguida ele começa a seguir Jesus. Qual é o grande problema nosso? É que a gente consegue o milagre, mas depois a gente volta para aquela vidinha normal, como se não tivesse acontecido nada. O cego, ao se ver curado, ele vai seguir Jesus. E o texto diz que ele seguiu Jesus glorificando a Deus, agradecido, glorificando a Deus. E todos vendo isso também louvaram a Deus. Veja só o exemplo da pessoa que foi curada. Ela se curou e ajudou muita gente a louvar a Deus, a agradecer a Deus. Aqui acontece a verdadeira cura. Quando eu sou curado de algo, seja físico, seja espiritual, que eu percebo que foi por causa, né, que teve ali a mão de Deus, eu sou obrigado, não, porque ninguém é obrigado, né? Mas eu sou convidado, eu sou convidada a seguir Jesus, agradecendo a Deus, para que outras pessoas também façam parte desse grupo que vive louvando e agradecendo a Deus. Louvar e agradecer a Deus, meu irmão, não é só com palavras, não, mas sobretudo com atitudes e com ação. Com atitude e com ação. Por isso, meu irmão e minha irmã, peçamos a Deus que Ele nos ajude a enxergar de novo. Que Ele nos ajude a enxergar de novo. E, sobretudo, que Ele nos ajude a ser seus seguidores, hoje e sempre. Porque a verdadeira felicidade está justamente no seguimento a Jesus Cristo. Ou seja, ajudar a colocar o projeto de Jesus Cristo em prática. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Fé e seguimento, as duas coisas andam junto. Eu tenho muita fé, mas eu não sigo Jesus Cristo. Eu sigo qualquer pessoa nesse mundo e sou até radical no segmento, mas eu não sigo Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque seguir Jesus Cristo significa ir para pelos caminhos da vida, porque ali se encontram os verdadeiros destinatários da Boa Nova de Jesus Cristo, à beira do caminho, pedindo socorro. E nós somos convidados a se aproximar, parar, se aproximar, tocar e dizer: a tua fé te salvou. Que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje e durante toda essa semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.